Belezinha, belezinha, professor Tiago na área, trazendo a resolução da nossa primeira questão do e-book sobre matemática de nível médio da Banca Fundação La Salle. Antes de começar a fazer a resolução das questões, eu vou falar um pouquinho sobre o edital, sobre como a banca cobra e comparar também a parte de raciocínio lógico e matemática do nível médio com o nível superior. Então vamos lá. Nós temos aqui o conteúdo programático, aqui seriam para os dois, tá? Cargos de nível médio, técnico e médio, e cargos de nível superior. Quando a gente compara esses dois editais, na parte de raciocínio lógico, a gente tem uma diferença aqui. Ó, nós vamos ter quantificadores lógicos e suas negações na parte de nível superior, e nível médio não tem. Então, quando a gente compara nos editais, a gente consegue ver essa diferença. Nós temos também aqui na parte de raciocínio lógico matemático, a banca coloca como raciocínio lógico matemático, uma diferença que na parte de nível superior ele coloca probabilidade, em nível médio ele não coloca. Então, essas diferenças são diferenças com relação ao conteúdo. Só que nós temos também a diferença com relação à cobrança. Por mais que você tenha no edital o mesmo tópico, por exemplo, porcentagem, quando a questão é para nível médio, provavelmente ela vai ter um nível diferente do nível superior. Mas como a banca é a mesma, você pode pegar ali a lógica que ela está utilizando no nível médio e aplicar também nas questões de nível superior, que provavelmente vai servir sem nenhum problema. Questão 1 da Banca Fundação La Salle sobre matemática. É uma questão sobre conjuntos. E aí nós temos aqui três conjuntos, tá? Conjunto K, conjunto F e o conjunto C. E temos aqui uma operação que ele chama de x. E aí ele me dá aqui, ó, a diferença unida aqui com essa diferença, unida com essa intersecção. Como é que eu resolvo a questão? Vou fazer por etapa. Vou fazer primeiro cada um desses pedacinhos aqui, que estão dentro dos parênteses, e depois eu vou fazer essa união que ele está querendo aqui. Vai ficar mais fácil da gente visualizar. Então, a primeira diferença vai ser o conjunto K menos o conjunto C. Tá? A gente pode observar o seguinte, ó, que eu vou pegar os elementos do conjunto K e vou comparar com os elementos do conjunto C. Os que tiverem nos dois, eu vou subtrair. Aqui eu tenho o 1, que ele aparece no conjunto K e também no conjunto C, vou subtrair. E temos o 3. Então, essa diferença vai resultar apenas no elemento 2. Eu consigo fazer isso também de forma gráfica. Vamos fazer de forma gráfica? Como é que a gente faz isso? A gente faz assim, ó. Coloca os elementos que tem nos dois conjuntos na região de intersecção. Então, olhando aqui para o conjunto K, conjunto C. No conjunto K, nós temos 1, 2 e 3. No conjunto C, nós temos 1, 3, 4 e 5. Então, o 1 e o 3 são elementos da intersecção entre esses dois conjuntos. O 2 ele aparece apenas no conjunto K. E o 4 e 5 aparecem no conjunto C. Quando eu faço a diferença, eu tiro esse conjunto. E aí, tirando esse conjunto, sobra só o elemento 2. Por isso que ele está aqui. Então, aqui, ó, x vai ser igual ao elemento 2 unido com quem? Vamos verificar quem é essa diferença. Vou fazer a diferença também das duas formas, tá? Vou fazer aqui direto o C menos F. Na forma tabular, essa forma que se chama tabular, e aqui é a forma gráfica. Então, C menos F. Vou observar os elementos que tem nos dois conjuntos. O 1 ele aparece nos dois? Não, só aparece no C. Então, ele vai continuar. O 3 aparece nos dois, então vai sair. E o 4 aparece nos dois. Sobrou aqui o 5, o 1 e o 5. Vou fazer na forma gráfica. Na forma gráfica, a gente vai ter aqui, ó, 3 e 4, que pertencem tanto a C quanto a F. No C, nós ainda temos o 1 e o 5. E no F nós temos o 2. Quando eu faço a diferença, C menos F, eu estou tirando esse conjunto F. Sobra apenas 1 e 5. Então, aqui, ó, 1 e 5. Esses são os elementos que nós temos aqui de C menos F. Agora, a gente vai pegar essa intersecção. Quem é essa intersecção? A intersecção vai ser os elementos que pertencem aos três conjuntos. Aí eu vou observar, tá? Ele quer a intersecção entre os três. K, intersecção com F, intersecção com o C. O 1 é o elemento que pertence a todos? Não, ele pertence ao K, mas não pertence a F. Pertence a C. O 2 é o elemento que pertence a todos? Também não. O 3 é o elemento que pertence a todos?
pertence a todos. Então, já temos aqui a intersecção. Como é que a gente faz de forma gráfica? Coloca os três conjuntos. Coloca os três conjuntos e coloca aqui o elemento da intersecção dos três primeiros. Então, aqui eu vou chamar de K, F e C. O elemento 2 pertence tanto a K quanto a F, então ele vai estar aqui, ó, o 2 e o 3, né? Aí nós temos o 1, que é um elemento que pertence tanto a K quanto a C. Então, vou colocar ele nessa região, que é a intersecção entre os dois. Nós temos aqui o 3, que é o elemento que pertence aos 3. Beleza, isso aqui eu já coloquei. Agora eu vou para o F. Continuar, eu tenho o 2, que é um elemento que pertence tanto a F quanto ao K. Então, ele aparece aqui e aparece aqui. O 3 pertence aos 3, foi o que eu coloquei primeiro. E o 4, que pertence apenas a F e a C. Então, vou colocar ele aqui, ó, nessa intersecção. Beleza. O conjunto C tem o 1, elemento 1. Esse elemento 1 ele aparece tanto em K quanto em C. Então, está aqui, ó, na intersecção dos dois. O elemento 3, que aparece em todos eles. Então, é o miolo nessa parte central. O elemento 4, que aparece aqui para o F e para o C. Então, está aqui ele. E o elemento 5, que aparece apenas para C. Então, aqui corresponde, tá, a representação da intersecção entre os três, que é o elemento 3. E agora o que eu quero? Eu quero a união. Eu quero essa união. Então, essa união vai gerar para mim o seguinte: o elemento 1, o elemento 2, tá? O elemento 3 e o elemento 5. Eu vou juntar todos esses elementos e colocar na ordem, tá? Na ordem crescente. Então, vai ser 1, 2, 3, 5. Essa daqui é a nossa resposta. Portanto, a alternativa correta na questão vai ser a letra A. Considere os conjuntos dados por conjunto A, cujos elementos são 0, 1, 2 e 9, conjunto B com os elementos 1, 3, 6 e 9, e o conjunto C com os elementos 0, 1, 2 e 6. É correto afirmar que o conjunto resultante de A intersecção com C menos B é dado por. Então, aqui nós vamos resolver primeiro o que está dentro do parênteses, que é essa parte aqui, a intersecção entre os conjuntos A e C. Como é que a gente calcula a intersecção entre esses dois conjuntos? Nós vamos pegar os elementos em comum. Então, o elemento 0, ele pertence aos dois conjuntos? Pertence. Então, ele faz parte aqui da intersecção. O elemento 1, ele pertence aos dois conjuntos. E o elemento 2 também pertence aqui aos dois conjuntos. Beleza. Então, essa vai ser a intersecção entre o conjunto A com o conjunto C. Agora, nós vamos subtrair o conjunto B. Então, eu vou colocar o conjunto B aqui, ó, 1, 3, 6 e 9, e a gente vai fazer a subtração. Como é feita a subtração? Nós vamos observar se os elementos desse primeiro conjunto, eles estão lá no segundo. Então, olha só, 0, ele aparece nos dois conjuntos? Não, ele não aparece. Então, 0 vai permanecer. O elemento que a gente vai subtrair é o elemento que pertence aos dois conjuntos. Por exemplo, o elemento 1, ele pertence aos dois conjuntos? Pertence. Então, quando a gente fizer a subtração, ele vai sumir. A gente não vai colocar aqui. Agora, o elemento 2, não. Ele só pertence ao conjunto que é a intersecção entre A e B. Então, a gente coloca o elemento. Essa é a nossa resposta. Essa resolução é pela forma tabular. Eu vou fazer agora de forma gráfica, tá? De forma gráfica, a gente vai ver que vai dar a mesma resposta. Então, vamos construir aqui os três conjuntos. A gente coloca aqui três conjuntos, né? Faz o diagrama. Vamos considerar aqui o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. E vamos observar o seguinte. O elemento 0, ele pertence aos três conjuntos? Não, ele pertence apenas ao conjunto A e ao conjunto C. Então, ele vai ficar aqui, ó. Se é o elemento 0, que pertence aos dois conjuntos. O elemento 1, ele pertence ao conjunto A, ao conjunto B e também ao conjunto C. Então, a gente coloca ele aqui no meio. Aí, ele pertence aos três conjuntos. Agora, vamos para o elemento 2. O elemento 2, ele pertence a A e pertence aqui também a C. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Temos o 0 e temos o 2. Beleza. O elemento 9. O elemento 9, ele pertence a A e pertence a B. Então, a gente coloca aqui, ó. Pertencendo aos dois conjuntos. Agora, a gente vai para o conjunto B. Nós temos aqui o elemento 3, que pertence apenas ao conjunto B, nenhum dos outros dois, então ele vai estar aqui.
o elemento 6, que pertence ao conjunto B e ao conjunto C. Então, ele está nesse ponto. Agora, o que a gente vai fazer? Vai construir essa ideia aqui, ó, que ele colocou. Primeiro, a gente vai encontrar essa intersecção. Quem é a intersecção entre o conjunto A e C? São os elementos em comum. Então, ó, esses elementos aqui são os elementos em comum aos conjuntos, né, A e C. E quem é o conjunto B? A gente vai remover todo o conjunto B. Então, eu vou pegar aqui um preto, ó, e vou fazer assim, ó. Conjunto B eu não quero, então eu vou tirar todo ele. Tudo que tiver aqui dentro do B eu não quero. O que vai sobrar? Vai sobrar apenas o 0 e o 2, que é justamente esses dois elementos aqui que a gente encontrou na forma tabular. Então, a alternativa correta na questão é a letra E. Podemos marcar e seguir para a próxima. Em uma entrevista realizada com 200 estudantes, constatou-se que 150 inscreveram-se para o concurso A, 130 inscreveram-se para o concurso B, 40 inscreveram-se para o concurso A, mas não para o concurso B. Assim, é correto afirmar que o número de estudantes dessa entrevista que não se inscreveram para nenhum dos dois concursos mencionados é igual a letra A 10, letra B 20, letra C 30, letra D 40 ou letra E 50. Nós temos aqui uma questão sobre conjuntos, tá? Que envolve o diagrama de Venn utilizando dois conjuntos. Como é que a gente resolve a questão? Nós vamos escrever aqui os dois conjuntos, já colocando a região de intersecção. Colocamos externamente uma região que vai ser justamente a quantidade que não se inscreveu, né, em nenhum dos dois concursos. E colocamos aqui um retângulo que vai ser o total. Então, aqui dentro tem que ter 200 estudantes. Por onde é que a gente vai começar a nossa resolução? Lembrando que essa parte aqui, ó, que é o nenhum, é o que eu não tenho. Aqui eu vou chamar de o conjunto A, conjunto B, certo? Esse N aqui seria o que não se inscreveu para nenhum dos dois concursos. Então, eu vou deixar com a letra N. Bom, por onde é que a gente começa a responder? Ou eu começo respondendo pela parte da intersecção, caso tenha na questão, ou pela parte onde eu tenho só A ou só B. Aqui no caso ele me deu 40, que corresponde aos que inscreveram apenas, né, se inscreveram apenas no concurso A, mas não no concurso B. Então a gente vai colocar esses 40 aqui sozinho. Tem que começar por aqui, senão não vai dar certo. Como para o concurso A temos um total de 150, o que acontece? Se são 150, significa que o restante vai estar aqui na intersecção. Então, vamos colocar o restante. 110. 110 com 40 vai dar os 150. Aqui está ok e aqui está ok. Como para o conjunto B, né, os que se inscreveram aqui para o concurso B corresponde a 130 e já tem 110, a gente coloca apenas 20. O que a gente vai fazer agora? Vai somar esses valores para verificar quanto é que vai dar. Nós temos aqui, ó, 40 mais 110 mais 20. 40 mais 110, 150, com mais 20, 170. Tá? Aqui no caso do B, aqui é 130. Se a gente olhar, dá certinho. Ó. 40 só para A, o total do A, 150, o total do B, 130. Só que quando a gente soma tudo, não dá os 200. Deu 170, tá? 40 com 110, 150 com mais 20, 170. Beleza. E para onde foram os outros 30? Os outros 30, eles não se inscreveram em nenhum dos dois. É justamente o que está fora desses dois diagramas. Então, a alternativa correta aqui no caso é a letra C. Em uma pesquisa realizada com 300 candidatos, verificou-se que 230 estudaram a Lei Maria da Penha, 240 estudaram a Lei Orgânica do município de Garibaldi e 190 estudaram ambas as leis mencionadas. Nesse contexto, quantos candidatos dessa pesquisa não estudaram ambas as leis citadas? Aqui no caso, ele quer saber a quantidade que não estudou nenhuma das duas. Então, como é que a gente encontra essa resposta? Primeiro, a gente vai montar aqui o diagrama de Venn com dois conjuntos, tá? Que nós temos uma questão sobre conjuntos e nós vamos resolver utilizando o diagrama de Venn. Vamos colocar aqui uma região que seria o nenhum, tá? Os candidatos que não estudaram nenhuma das duas. E vamos colocar tudo isso aqui dentro de um conjunto maior, que é o total. O total aqui é 300. Então, quando a gente somar todas as regiões,
tem que totalizar 300. Nós temos aqui os que estudaram a Maria da Penha, que eu vou colocar como MP, e aqui a Lei Orgânica do Município, LO. Por onde é que a gente vai começar o preenchimento? O preenchimento do diagrama de Venn começa pela parte mais interna, tá? Pela intersecção. Caso eu não tenha aqui ó, a intersecção, eu começo pelos que tiverem estudado só Maria da Penha ou só lei orgânica. Nesse caso, a questão me deu a parte mais interna, que é o 190. Então, coloco aqui 190. Estudou tanto a Maria da Penha quanto a lei orgânica. Lembrando que a Maria da Penha é 230, lei orgânica 240. E agora a gente vai preencher essas duas regiões, tá? No caso da Maria da Penha, né, os que estudaram Maria da Penha, faltam 40. Ó, 40 com 190, 230. E no caso da lei orgânica, a gente tem que colocar aqui 50. 50 com 190, 240. Aí o que vai acontecer aqui? Quando eu somar esses três valores, quando eu somar 40 com 190 com 50, a gente vai ver que não dá os 300. Por quê? Porque tem uma parte que vai estar aqui. A questão já garante, né, que vai ter uma parte que ficou de fora, né? Não estudou nem a Lei Maria da Penha, nem a Lei Orgânica do Município. Então, vamos somar aqui tudo. 40 com 190, 230, com 50, 280. Então, quanto que faltou para 300? Faltaram 20. Então, esses 20 aqui, eles estão no diagrama que eu coloco sempre um N aqui, que é o nenhum. Ele nem estudou a Lei Maria da Penha, nem estudou a Lei Orgânica do Município. Então, aqui no caso, a alternativa correta vai ser a letra B. Podemos marcar aqui, ó, letra B, e seguir para a próxima questão. Em uma pesquisa realizada com 450 pessoas, constatou-se que 210 pessoas inscreveram-se no concurso A, 150 pessoas inscreveram-se no concurso B, 180 pessoas inscreveram-se no concurso C, 40 pessoas inscreveram-se no concurso A e B, 50 pessoas inscreveram-se no concurso A e C, 40 pessoas inscreveram-se no concurso B e C, 30 pessoas inscreveram-se no concurso A, B e C, e 10 pessoas não se inscreveram em nenhum destes concursos. Segundo a teoria dos conjuntos, é correto afirmar que o número de pessoas desta pesquisa, de pessoas que se inscreveram apenas no concurso C, é igual a letra A, 120, letra B, 130, letra C, 150, letra D, 100 ou letra E, 80. Então, vamos trabalhar aqui na questão com conjuntos, tá? Vamos aplicar a teoria de conjuntos. E aqui, nesse caso, nós vamos usar o diagrama de Venn com 3 conjuntos. Então, vamos montar aqui diagrama, colocamos aqui os 3 conjuntos, conjunto A, conjunto B e conjunto C. Colocamos também uma região para os que não se inscreveram, né, em nenhum dos concursos, que tem 10 pessoas. E temos aqui o total. O total é 450 pessoas. Então, vou fechar aqui a região. E aqui dentro tem que ter o total de 450 pessoas. Por onde é que a gente começa a nossa resolução? Nós começamos pela parte mais interna, tá? A parte mais interna é a intersecção entre os 3 conjuntos, que é 30, né? Temos aqui 30 pessoas que se inscreveram no concurso, né? No caso, A, B e C. Então, vamos colocar aqui, ó, 30 pessoas. Marcamos que já foi colocado esses dois. Temos aqui 10 pessoas que não se inscreveram em nenhum e 30 pessoas que se inscreveram nos 3. Vamos agora para as intersecções aos pares, né? 2 a 2. Então, ó, 40 pessoas inscreveram-se no concurso B e C. Então, B e C são 40. Aqui a gente vai colocar apenas 10. Os 10 com 30, gera os 40. Beleza. 50 pessoas, A e C. Então, vamos colocar aqui 20. 20 com 30 dá 50. 40 pessoas se inscreveram aqui nos concursos A e B. Colocamos aqui 10. Lembrando que no A são 210, no B 150 e no C são 180. Como ele pede as pessoas, né, que se inscreveram apenas no concurso C, ele quer essa região aqui, ó. E para a gente encontrar essa região, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai somar tudo. Eu vou colocar aqui um X. Essa soma aqui tem que ser 180. Então, 20 mais 30 mais 10 mais X tem que totalizar 180. Então, 20 mais 30, 50, com 10, 60. Então, essa soma aqui, ó, que vai dar 60,
eu vou passar para o outro lado. Então, x vai ser igual a 180 menos 60, x igual a 120. Então, nós temos aqui, ó, 120 pessoas que se inscreveram apenas no concurso C. Essa região e essa daqui, a gente nem precisa determinar. Para determinar é o mesmo processo, tá? A gente soma tudo aqui, tem que dar 210, e aqui, eu vou colocar um W, somaríamos tudo, tem que dar 150. Por exemplo, aqui, ó, 10 com mais 30, 40, com 10, 50, com mais 100, daria aqui os 150. Aqui no caso, 10 com 30, 40, com 20, 60, com 150, 210. E se a gente somar cada pedacinho desses aqui, ó, cada um deles, inclusive com os 10, vai totalizar 450. Então, qual é a alternativa correta na questão? A alternativa correta vai ser a letra A. Podemos marcar e seguir para a próxima. Em uma pesquisa realizada com 550 cinéfilos, constatou-se que 50 cinéfilos não assistiram ao filme Bacurau e nem ao filme Parasita. 60 cinéfilos assistiram aos filmes Bacurau e Parasita. O número de cinéfilos que assistiram ao filme Bacurau é igual ao triplo do número de cinéfilos que assistiram ao filme Parasita. Então, ele me dá uma relação aqui, onde o número que assistiu uma quantidade é o triplo do outro. Assim, de acordo com a teoria dos conjuntos, então vamos usar aqui a teoria dos conjuntos, é correto afirmar que o número de cinéfilos dessa pesquisa que assistiram ao filme Bacurau, mas não assistiram ao filme Parasita, é igual a. Então, temos aqui uma questão para ser resolvida com diagrama de Venn com dois conjuntos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é considerar esses conjuntos. Então, nós temos aqui os dois conjuntos, os cinéfilos que assistiram ao filme Bacurau, os que assistiram ao filme Parasita. Aí temos aqui uma quantidade que não assistiu a nenhum dos dois, né? Ele me dá aqui essa quantidade, coloca aqui 50 não assistiram ao filme Bacurau, nem ao filme Parasita. Então, aqui nós temos 50. Como o total ele é 550, e nós temos 50 que não assistiu nenhum dos dois, a gente vai ter o seguinte, ó, aqui dentro, nessa região, nós temos 500. Então, preste atenção nesse detalhe, tá? Senão a gente não vai fazer a questão de forma correta. Então, aqui dentro desses dois conjuntos, quando a gente juntar tudo, tem que dar 500. Aí ele diz aqui o seguinte, ó, 60 cinéfilos assistiram aos filmes Bacurau e Parasita. Então, ele me deu o valor da intersecção, são 60. E aí ele diz o seguinte, o número de cinéfilos que assistiram ao filme Bacurau é o triplo, tá? É igual ao triplo do número de cinéfilos que assistiram ao filme Parasita. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui quem assistiu Parasita corresponde a X, a quantidade é X. E quem assistiu ao Bacurau, 3x. E a gente vai usar uma equação. Nesse caso, é melhor usar a equação. O número de elementos da união entre dois conjuntos vai ser dado pelo número de elementos do conjunto A, mais o número de elementos do conjunto B, menos o número de elementos da intersecção entre A e B. Quando a gente usa essa equação, eu estou usando aqui, ó, os conjuntos A e B, tá? Então, temos aqui o número de elementos de A, número de elementos de B, e essa região aqui é a região da intersecção. Por que eu coloco aqui negativo? Porque quando eu conto o conjunto A e conto o conjunto B, eu conto duas vezes esse valor. Então, eu tenho que subtrair uma. Aí, nesse caso, tem esse negativo aqui da forma. Aplicando aqui a nossa questão, vai ser o número de elementos da união entre os que assistiram o filme Bacurau com o filme Parasita. Então, vai ser o número dos elementos que assistiu Bacurau, mais o número de elementos dos que assistiram Parasita, menos o número de elementos dos que assistiram Bacurau e Parasita, né? Que no caso é a intersecção. O total aqui é 500. Aqui nós temos 3x mais x menos 60. Esse 60 passa para o outro lado, fica positivo, vai ficar 560 igual a 4x. Aí nós vamos determinar aqui quem é o x. Esse 4 que está multiplicando, ele passa dividindo. Eu vou colocar assim, ó, x igual 560 dividido por 4. Logo, x vai ser 140. Vou pegar esse valor, que é o 140, e vou colocar aqui. Tá? Não coloca direto, não. Vai colocar ele aqui, ó. 140, tá? E aqui vai ser 3 vezes 140. Então, 140 vezes 3. 3 vezes 0, 3 vezes 4, 12, foi 1. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. Então, aqui nós temos
420. Beleza. 140 menos 60, quanto é que vai dar? Vai dar 80. 420 menos 60 vai dar 360. Por que eu fiz essa subtração? Porque esses elementos, eles pertencem à intersecção. Então, note que quando eu somo 60 com 80, dá 140. Quando eu somo 60 com 360, 420. Agora eu vou voltar aqui na leitura. Aí eu preciso voltar para saber realmente o que ele quer. Assim, de acordo com a teoria dos conjuntos, todas as vezes que a banca Fundação La Salle coloca no edital teoria dos conjuntos, pode ser que caia diagrama de Venn. Então, estuda-se dentro da teoria dos conjuntos, diagrama de Venn, tanto a forma de fazer o diagrama, quanto a equação. A equação da união entre elementos, tá? A união entre conjuntos do diagrama de Venn. Como que a gente faz? Quando tem 2, é dessa forma. Quando tem 3, a equação ela é maior. E é importante saber fazer também. Então, vamos voltar aqui para a nossa leitura. A leitura diz o seguinte: assim, de acordo com a teoria dos conjuntos, é correto afirmar que o número de cinéfilos dessa pesquisa que assistiram ao filme Bacurau, mas não assistiram ao filme Parasita. Então, ele quer os que assistiram apenas o filme Bacurau. Vai ser aqui, ó, 360. Então, a alternativa correta, letra D. Considere 3 conjuntos, A, B e C, tais que os conjuntos B e C são disjuntos, isto é, B intersecção com C vai gerar o conjunto vazio. Como é que a gente representa o diagrama de conjuntos disjuntos? Nós colocamos o diagrama separado, tá? Um exemplo de conjunto disjunto, números pares e números ímpares. Então, a gente coloca os diagramas com a separação. Aqui, no caso, são os conjuntos B e C. Eles não apresentam intersecção, então não tem nenhum elemento em comum. Por isso que a questão coloca aqui, ó, que a intersecção vai gerar um conjunto vazio. Ele coloca aqui o seguinte, que o número de elementos da união entre A, B e C corresponde a 100. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, ó, uma caixinha maior, e essa caixinha maior eu vou representar como o número de elementos da união entre A com B com C. Isso aqui vai ser igual a 100. Não sei onde está o conjunto A, mas eu sei que quando eu juntar tudo tem que dar 100. Ele coloca aqui o seguinte, que o número de elementos da diferença entre B e C corresponde a 15. Então, significa o seguinte, ó, quando eu fizer a diferença de B menos C, aqui vai ter 15 elementos. Isso aqui é garantido. Então, o conjunto B ele é um conjunto que apresenta 15 elementos. Coloca que a intersecção entre os conjuntos A e C corresponde a 10. Então, aqui tem uma intersecção. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar o conjunto A com intersecção tanto com o conjunto B quanto com o conjunto C. Por que eu vou fazer dessa forma? Porque aqui ele coloca uma intersecção e aqui ele coloca uma união. Então, eu vou colocar, mesmo que eu não saiba se aqui vai ter realmente algum elemento, tá? A gente pode fazer o seguinte, pode colocar a região, não necessariamente eu vou colocar um elemento aqui dentro, tá? Mas eu sei que esses dois conjuntos, eu vou estar juntando, conjunto A com o conjunto B. A intersecção de A com C corresponde a 10, então nós temos aqui 10, certo? O conjunto B como um todo vai ter 15 elementos, e ele diz aqui o seguinte, que a união de A com B vai ser 60. Então, como é que eu represento isso? A união do conjunto A com o conjunto B tem que dar 60, e eu já tenho 25. Eu tenho 15 aqui dentro, não sei se tem elementos na intersecção, não tenho essa garantia, tá? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que o conjunto B completo tem 15. Então, toda essa região aqui tem 15 elementos. Aqui eu tenho 10. Como eu tenho que juntar tudo para dar 60, significa que aqui tem quanto? Aqui tem 35. Aqui tem 35 elementos para que a gente junte tudo, 15 com 10 da intersecção, com mais 35 para chegar ao resultado de 60. Tá? Então, aqui a gente já consegue determinar essa primeira parte do nosso problema. Lembrando que quando eu juntar tudo, tem que dar 100. Então, eu posso considerar aqui um x e descobrir qual é o valor que tem aqui em x. Em x, nós vamos ter 40. Aí eu preciso colocar 40 elementos aqui para poder a gente ter o total, né? Que seria aqui 100 elementos. A questão diz o seguinte, nestas condições, é correto afirmar sobre o conjunto C.
sobre o conjunto C. Quem é o conjunto C? Vou lá e vou marcar todo o conjunto. O conjunto C é tudo isso aqui. Sobre o conjunto C, quantos elementos tem aqui dentro? Tem 40 que só pertence a C e tem 10 que são os elementos da intersecção entre A e C. Então, agora eu consigo definir, colocar aqui, ó, 50 elementos para C, 45 para A e temos aqui 15 para B. Eu não consigo definir quantos elementos tem aqui nessa intersecção ou se existe ou não elementos na intersecção, mas eu consigo definir o restante. Então, aqui a gente consegue chegar à nossa resposta. Ele pede, né, o número de elementos do conjunto C. O número de elementos do conjunto C corresponde a 50. A alternativa correta na questão, letra A. Podemos marcar e seguir para a próxima. Assinale a alternativa que apresenta o número que é divisível por 2 e por 3. Tá? Aqui nós temos uma questão que envolve os critérios de divisibilidade. Vou colocar aqui a lista de critérios e, no caso, a gente vai usar aqui por 2 e por 3. Por 2 é quando o número for par. Já podemos eliminar aqui a letra C e a letra D, pois trazem números ímpares. E por 3 é quando a soma dos dígitos for múltipla de 3. Então, na letra A, a soma será 2 mais 0, mais 2 mais 0. Então, o total aqui da soma deu 4. Esse número não é múltiplo de 3. Então, não vai ser esse. Na letra B, nós temos 3 mais 0 mais 3 mais 0. Totalizando 6, que é um número que é múltiplo de 3. Então, esse número aqui, ele é um número que ele é múltiplo de 2, porque ele é par, e também é múltiplo de 3. Achamos a nossa resposta. Vamos verificar o último. 4 mais 0 mais 4 mais 0, totaliza aqui 8. 8 não é múltiplo de 3. E aqui eu deixo os demais critérios de divisibilidade para que você possa anotar caso apareça na prova. Se a banca cobrou nessa questão, pode ser que ela cobre os demais critérios de divisibilidade. Alternativa correta na questão, letra B. Podemos marcar e seguir para a próxima. Em uma urna estão 20 bolas, sendo essas bolas ou de cor branca ou de cor preta. Então, temos uma urna e dentro da urna temos 20 bolas. Bolas pretas e bolas brancas, né? O somatório aqui tem que dar 20. Retirando-se 2 bolas pretas dessa urna, então dessa urna aqui nós vamos tirar 2 bolas pretas, já garante aqui a cor. A razão entre o número de bolas brancas e o número de bolas pretas passa a ser igual a 1 sobre 2. Então, essa urna agora ela só tem 18 bolas. 18 bolas, onde a soma vai ser de bolas pretas mais bolas brancas. Só que agora eu só tenho 18. Certo? Ele tirou 2 pretas. E ele diz o seguinte, que se a gente dividir aqui bola branca por bola preta, nós vamos encontrar uma razão de 1 sobre 2. Tá? De 1 sobre 2. Assim, é correto afirmar que a razão entre o número de bolas brancas e o número de bolas pretas antes da retirada das bolas pretas era igual a letra A, 1/3, letra B, 2/7, letra C, 2/3, letra D, 3/7 ou letra E, 7/12. Então, vamos trabalhar primeiro com essa situação, após a retirada, encontrar quantas são as bolas aqui pretas e brancas, com 18. Depois a gente volta aqui com 2 bolas pretas. Aqui a gente pode usar a seguinte relação da razão e proporção. Branca dividido por preta mais branca, porque eu tenho essa soma, tá? Preta mais branca vai dar 18, vai ser igual a 1 dividido por 1 mais 2. Então, branca dividido por 18 é igual a 1/3. Número de brancas, 18 dividido por 3, né? Passei multiplicando, é igual a 6. Então, temos aí 6 bolas brancas. Então, brancas, aqui eu tenho 6. Quantas são pretas? Pretas são 12, porque a soma tem que dar 18. Então, aqui preto mais as brancas. Só que quando eu voltar aqui para o início, eu vou ter que colocar 2 bolas pretas. Então, inicialmente, nós tínhamos 14 pretas com as 6 bolas brancas. E agora a gente vai fazer a razão. Branca por preta, né, na caixa inicial, na urna. 6 sobre 14, simplificando aqui por 2. 3/7, alternativa correta na questão, letra D.
Em um estudo realizado com um total de 3.400 motoristas, verificou-se que 2.448 motoristas haviam cometido infração de trânsito no último ano. Esse quantitativo de motoristas com infração no último ano equivale a uma porcentagem do total de motoristas do estudo igual a letra A, 72%, letra B, 50%, letra C, 85%, letra D, 64% ou letra E, 80%. E agora, como é que a gente resolve a questão? Como ele quer saber o quantitativo com relação ao total, nós vamos pegar esse valor aqui, que é o quantitativo, 2.448, e dividir pelo total, que é 3.400. Como ele pede uma porcentagem, o que eu vou fazer? Vou multiplicar isso aqui por 100. Quando eu multiplico por 100, eu faço surgir aqui o símbolo da porcentagem. Aqui nós simplificamos e vamos dividir aqui 2.448 por 34, tá? Uma coisa que a gente pode fazer nesse tipo de questão é observar aqui os valores, tá? Então, a gente vai começar aqui usando o 7, né? Vou pegar aqui a letra A como referência e vou usar o 7. 7 vezes 4 dá 28. Põe o 8 e vá 2. 7 vezes 3, 21. Com 2, 23. Olha só, deu bem próximo, né? Então, vou usar aqui o 7 como referência. Provavelmente vai ser a letra A. Então, aqui vai pedir um emprestado, né? Vai ficar 14 menos 8, que dá 6. 3 menos 3, 0. 2 menos 2, 0. Então, 6 desce o 8. 2 vezes 34, 68. Temos aqui nossa resposta. 72%. Alternativa correta na questão, letra A.